Os primeiros dias do nosso casamento pareciam um sonho. João, o homem que me segurava com seu amor, era pessoa sólida e confiável no centro da minha vida. Quando nos casamos e nos mudamos para nossa pequena mas acolhedora casa, eu pensava que tudo continuaria dessa maneira. Tomávamos café da manhã juntos, e à noite, voltávamos cansados, mas felizes. Minha vida fluía pacífica e simples. Quando segurava as mãos de João, minhas esperanças para o futuro cresciam ainda mais. O calor das suas mãos, a compaixão em seus olhos, faziam-me sentir que eu estava no lugar mais seguro do mundo. Cada toque, cada olhar, tinha o poder de apagar todos os meus pensamentos sombrios. Mas essa vida pacífica foi abalada pela morte repentina da minha sogra. Esse dia ainda está vivo em minha memória. Quando vi a profunda tristeza nos olhos de João enquanto ele falava com seu irmão ao telefone, senti algo quebrar dentro de mim. Minha sogra era um dos laços mais fortes na vida de João, e sua perda nos afetou profundamente a todos. João não conseguiu se recuperar por muito tempo, mas foi meu sogro quem realmente levou o golpe. Ele se deteriorou rapidamente após a morte da minha sogra. Tanto sua saúde quanto seu moral pioravam a cada dia. Ele estava se tornando cada vez mais dependente dos outros. João sentia uma responsabilidade profunda por seu pai e não queria deixá-lo sozinho. A perda da minha sogra foi um ponto de virada para todos nós. A tristeza nos olhos de João apagou, em um instante, toda a esperança brilhante que ele tinha para a vida. A escuridão que invadiu a casa durante esses dias nos afetou a todos. A deterioração do meu sogro era mais evidente. A luz em seus olhos havia se apagado, seu corpo estava ficando mais fraco a cada dia. O sentido de dever de João em relação ao pai trouxe um novo fardo para nossas vidas, mas carregaríamos esse fardo juntos. Um dia, João veio até mim e disse: "Vamos levar meu pai para nossa casa. Ele não pode mais ficar sozinho", e eu não me opus. Afinal, eu precisava apoiá-lo. Nesses tempos difíceis, eu acreditava que, como família, precisávamos nos apoiar mais firmemente uns aos outros. Trazer meu sogro para nossa casa parecia no início apenas um ato de sacrifício. João ia trabalhar e eu cuidava dele o dia todo. Havia uma atmosfera de tristeza trazida pela doença e pela morte na casa. Mesmo assim, eu suportava, tentando atender às necessidades do meu sogro. No começo, trazer meu sogro para nossa casa parecia ser a decisão certa, mas com o passar do tempo, a mudança na atmosfera da casa se tornava perceptível. O amor e a dedicação de João ao pai eram uma grande fonte de motivação para apoiá-lo durante esses dias difíceis. No entanto, à medida que eu passava o dia inteiro sozinha com meu sogro, aquela sombra silenciosa e sombria na casa se tornava cada vez mais dominante. A tristeza trazida pela doença e pela dor da perda criava uma escuridão que afetava nossa vida cotidiana, mas eu ainda queria apoiar João nesse fardo. No entanto, com o tempo, com o silêncio na casa, comecei a sentir uma inquietação diferente. Depois que João saía para trabalhar, os olhares do meu sogro começavam a mudar. O que inicialmente parecia ser apenas tristeza e solidão em seus olhos começou a me dizer outra coisa. Um sentimento de inquietação surgia em mim todas as manhãs quando João saía de casa, embora eu não conseguisse entender exatamente por quê. O olhar do meu sogro pairava sobre mim como uma sombra, mas eu nem queria admitir isso para mim mesma. A mudança no olhar do meu sogro me mergulhou em uma profunda inquietação. Todas as manhãs, quando João saía de casa, os sons vindos do quarto do meu sogro e a expressão em seu rosto me incomodavam. Seus olhares pareciam esconder algo, desesperados, mas também ameaçadores. Eu tentava me convencer de que não devia dar importância, mas a inquietação dentro de mim crescia a cada dia. Eu evitava contar a João, tentando lidar com tudo sozinha. Uma manhã, João se preparou para sair para o trabalho, e assim que fechou a porta, ouvi a porta do quarto do meu sogro se abrir. Ele veio até mim com passos lentos. Quis levantar-me do meu lugar, mas ele colocou a mão no meu ombro. Os pelos do meu corpo se arrepiaram. Uma voz dentro de mim dizia: "Fique calma, ele está apenas triste, ele precisa de você." Mas aquele toque não era normal. Pressionava friamente e de forma ameaçadora o meu ombro. Naquele dia, meu sogro disse: "Eu só quero ficar sozinho por um momento. Você pode vir?" Meu coração começou a bater forte. Senti que algo estava mudando dentro de mim, mas eu não conseguia dizer não. Naquela manhã começou o verdadeiro pesadelo para mim. O momento em que meu sogro colocou a mão em meu ombro,
o medo que me invadiu envolveu todo o meu ser. Eu queria acreditar que ele realmente precisava de ajuda, mas o sentimento de ameaça em seu toque tornava isso impossível. Suas palavras, que pareciam inocentes, carregavam uma ameaça implícita. A impotência de não poder dizer não me mergulhou em um medo muito mais profundo. Cuidar dele parecia ser meu dever, mas a inquietação dentro de mim crescia. Naquela manhã, quando fui ao quarto do meu sogro, o desconforto dentro de mim havia se tornado insuportável. Ele estava sentado na cama, me olhando com olhos vazios. Venha, sente-se um pouco, disse ele com uma voz calma. Quis resistir às suas palavras, mas meu corpo não se movia. Sentei-me ao lado dele, mas havia um pesado fardo dentro de mim, e eu sabia que algo estava errado. Ele começou a falar sobre a esposa que havia perdido e sobre o vínculo com seu filho. Tentei consolá-lo, mas a cada frase, ele se aproximava mais de mim. O vazio em seus olhos parecia revelar a escuridão que ele escondia por dentro. O momento em que me sentei ao seu lado, o peso que se instalou sobre mim aprofundou meu sentimento de impotência. Sua aproximação ao falar fez meu medo crescer. Cada palavra que eu dizia para consolá-lo parecia uma barreira invisível entre nós, mas essa barreira parecia pronta para se romper a qualquer momento. Nesses momentos, eu temia que minha inquietação fosse justificada. Sua conversa gradualmente tomou um tom mais sombrio. Suas mãos vieram sobre as minhas e ele disse: "Você é uma mulher tão bonita, sabia?" Eu me sentia como se estivesse me afogando, mas não tinha forças para resistir a ele. Seu aperto se firmou, a escuridão em seus olhos se aprofundava enquanto meu medo crescia. As palavras estavam presas em minha garganta. Eu não sabia o que dizer. Quando ele começou a acariciar meu rosto, todo meu corpo parecia congelado. Naquele momento, tudo o que eu queria era fugir do quarto, mas não sabia como. Rapidamente inventei uma desculpa e me afastei de lá. O momento em que suas mãos tocaram as minhas, a tempestade dentro de mim prendeu todo o meu ser. Não poder resistir a ele amplificou meu sentimento de impotência. A escuridão em seus olhos era como um vórtice que me atraía. As palavras estavam bloqueadas em meu peito, recusando-se a sair. Nesses momentos, meu único desejo era encontrar uma desculpa e escapar do seu olhar sombrio. Quando finalmente encontrei uma oportunidade de me afastar, senti um leve alívio, mas sabia que esse pesadelo ainda não havia terminado. Eu achava que precisava contar a João, mas o medo e a vergonha me impediam. Se João enfrentasse a situação do pai, ele ficaria devastado, e coisas ainda piores poderiam acontecer. Então, escolhi ficar em silêncio por um tempo, tentando ignorar o que havia acontecido e me enterrando nas minhas tarefas diárias. Mas isso foi apenas o começo. Alguns dias depois, o mesmo cenário se repetiu. Assim que João saiu para o trabalho, meu sogro me chamou novamente para o seu quarto. Desta vez, ele estava mais insistente, e apesar do meu medo, eu não consegui resistir às suas ordens. Falar com João sobre a situação foi a maior batalha interna que enfrentei. Eu não queria que ele confrontasse seu pai, pois temia que isso pudesse levar a uma dor muito maior. Por isso, ficar em silêncio e guardar tudo para mim parecia a decisão certa. Mas meu medo e minha ansiedade aumentavam a cada dia. À medida que o assédio do meu sogro continuava, manter minha vida cotidiana se tornava quase impossível. Eu me sentia presa em um ciclo de impotência, querendo fugir de tudo e me libertar daquele pesadelo, mas não sabia como. Sentia-me presa em minha própria casa, perdendo um pedaço da minha alma a cada dia. Não conseguia contar a João, era impossível olhá-lo nos olhos e explicar o que havia acontecido. O comportamento do meu sogro se tornava cada vez mais assustador, mas eu não conseguia encontrar uma solução. Havia uma luta constante dentro de mim. De um lado, havia a doença do meu sogro e o amor de João pela família, e do outro lado, havia meus medos e minha vergonha. Ser prisioneira em minha própria casa me levou a um ponto em que eu nem conseguia mais controlar meus pensamentos. Não conseguir contar a João criou em mim um profundo sentimento de vergonha e tristeza. Todas as noites, enquanto pensava no que havia acontecido, minhas lágrimas molhavam meu travesseiro, mas quando eu acordava pela manhã, tentava agir como se tudo tivesse sido esquecido. Essa luta silenciosa me consumia dia após dia, tornando-me mais impotente diante das ações do meu sogro. Eu sabia que precisava encontrar uma solução, mas não fazia ideia de qual poderia ser. Um dia, senti que não aguentava mais e decidi que precisava provar tudo o que meu sogro havia feito.
Ficar em silêncio só me trouxe mais assédios da parte dele. Eu havia chegado ao meu ponto de ruptura. Fiz um plano secreto e coloquei uma câmera em seu quarto, gravando tudo. Eu sabia que esse pesadelo chegaria ao fim. Eu havia percebido que precisava encontrar uma saída antes de me quebrar completamente. O que meu sogro estava fazendo havia se tornado insuportável, e eu tinha que pôr um fim naquilo. A ideia de instalar uma câmera veio de um lugar de desespero, um fio de esperança. Gravar aqueles momentos com meu telefone revelaria sua verdadeira face. Eu acreditava que aquelas gravações me devolveriam minha força. Não ficaria mais em silêncio. Eu escreveria minha própria história. Naquela noite, quando João chegou em casa, eu não sabia como contar a ele. Compartilhar esse segredo sobre seu pai era difícil, mas eu não podia mais manter o silêncio. Minha mão foi até o telefone, mas antes de mostrar o vídeo, um nó se formou em meu estômago. Eu não tinha ideia de como João reagiria. Uma noite, reuni coragem e fui à delegacia. Mostrei-lhes as provas em vídeo que tinha. Quando meu sogro foi levado sob custódia, senti um certo alívio. Falar com João sobre a situação foi uma das decisões mais difíceis que já tomei. Levar as provas em vídeo à delegacia e garantir que meu sogro fosse preso me trouxe um leve sentimento de alívio. Mas essa situação trouxe uma grande devastação à vida de João. Naquele momento, eu precisava explicar a ele tudo o que havia acontecido, mas o medo dentro de mim gerava preocupações sobre como ele enfrentaria essa realidade. Mesmo assim, ficar em silêncio não era mais uma opção, e eu havia dado o passo para acabar com aquele pesadelo. João descobriu a situação e ficou bravo comigo por não ter contado a ele. Eu disse que queria protegê-lo. Ele se sentou em silêncio, sem dizer uma palavra por minutos. Enfrentar o pai foi muito difícil para ele, mas, no final, ele aceitou e disse: "Isso é imperdoável." Ele ficou devastado pelo encarceramento do pai, mas não me culpou. O silêncio entre nós deu lugar à compreensão, e ambos esperávamos que as feridas se curassem com o tempo. Quando João se sentou em silêncio me ouvindo, senti uma mistura de alívio e preocupação. Sua raiva em relação a mim tornava tudo o que havia acontecido ainda mais difícil, mas, no final, ele entendeu que não era minha culpa. O que seu pai fez foi imperdoável, e ele teve que enfrentar essa verdade. Esse confronto se transformou em uma aceitação silenciosa entre nós, e decidimos nos apoiar mutuamente. Embora demorasse para que as cicatrizes deixadas por esses eventos se curassem, eu sabia que podíamos superar essa provação juntos. Depois que meu sogro foi preso, a sombra escura na casa desapareceu, mas o que eu havia vivido não era fácil de esquecer. Deixou marcas profundas em mim, tanto física quanto mentalmente. Também sentíamos essas feridas em minha relação com João. Mas agora eu estava livre, havia lutado por mim mesma e escapado daquele pesadelo. Embora cicatrizes do passado não se fechassem facilmente, eu acreditava que, no final, encontraria a paz. Eu sabia que, depois desses dias sombrios, João e eu poderíamos dar um passo em direção a um futuro mais brilhante juntos. O desaparecimento da sombra escura na casa restaurou minha liberdade. No entanto, as marcas deixadas por esses eventos eram profundas demais para serem ignoradas. Os efeitos dessas cicatrizes eram evidentes em minha relação com João. Às vezes no silêncio, às vezes no olhar distante em nossos olhos, que nos lembrava do que havia acontecido. Mas estar livre, ter lutado por mim mesma, devolveu-me uma grande força. Embora as marcas do passado não desaparecessem facilmente, eu sabia que podíamos olhar para o futuro com esperança depois desses dias sombrios. A única coisa que eu precisava para encontrar a paz era tempo, e eu acreditava que, com João, esse tempo curaria nossas feridas. Essa história foi uma luta pela minha vida, na qual encontrei minha voz em meio à crueldade de cada momento em que fiquei em silêncio. Não ficarei mais em silêncio. Construirei meu futuro sem medo. Cada momento em que fiquei em silêncio me mostrou como perdi minha voz. Esses eventos não diziam respeito apenas ao assédio do meu sogro, mas também me permitiram trazer à tona a coragem e a força que existiam dentro de mim. Em vez de ficar calada, escolhi falar, superar meus medos e construir meu futuro sem medo. Essa luta pela sobrevivência me mostrou que, apesar de tudo, eu poderia encontrar uma saída. Era hora de escrever minha própria história, e eu estava determinada a escrevê-la da maneira mais bonita possível.